Eles analisaram cada detalhe do documento dela, questionaram sua identidade, chamaram a segurança, tudo isso antes de perceberem que estavam prestes a negar atendimento à única pessoa que poderia encerrar suas carreiras num piscar de olhos. A ideia já rondava a mente de Danielle Grayson há meses. No começo, era só um pensamento vago, fácil de ignorar. Mas quanto mais ela pensava, mais aquilo incomodava. Danielle construiu o Grayson Trust do zero. O banco era dela. Seu legado. Ela não era apenas uma CEO sentada numa sala envidraçada olhando para a cidade, ela passou anos garantindo que sua instituição fosse diferente, acessível, justa, humana. Mas, seria mesmo? Essa era a pergunta que não a deixava dormir. Ela já tinha ouvido rumores. Comentários sutis sobre como certos clientes eram tratados em certas agências. Nada explícito. Nada que virasse manchete. Mas histórias contadas por pessoas em quem ela confiava. E, no começo, ela ignorou. Afinal, o banco tinha políticas rigorosas contra a discriminação e exigia excelência no atendimento ao cliente. Mas política impressa não muda a realidade. Mudança real vem de atitudes. E Danielle queria ver com os próprios olhos. Não como chefe. Não como fundadora. Como cliente. Então, naquele dia, ela entrou numa das agências como qualquer pessoa comum. Nada de blazer caro, nem blusa de seda ou salto de grife. Só um cardigan simples, jeans e tênis. Ela estacionou em frente a uma unidade do Grayson Trust em Indianápolis, uma agência que ela mesma havia aprovado. 3 anos atrás, ela cortou a fita inaugural ali, apertou a mão do gerente, tirou foto, fez discurso sobre como confiança era a base de todo bom banco. Agora ela estava entrando como anônima. As portas automáticas se abriram e o cheiro de papel recém-impresso e aromatizante forte tomou conta. Ela olhou em volta, tarde tranquila, alguns clientes em fila, outros esperando sentados. Uma funcionária organizava o caixa lá no fundo. Danielle ajeitou a bolsa no ombro e foi até o balcão. A atendente, jovem, uns 25 anos, pele clara, cabelo preso num rabo de cavalo firme, levantou os olhos, sem saudação, sem sorriso, apenas a olhou rapidamente antes de voltar a encarar a tela. Danielle pigarreou. Oi, queria fazer um saque. A atendente não respondeu, apenas empurrou um prancheta com o formulário. Preencha aqui. Nome, número da conta, valor, nada em comum. Danielle pegou uma caneta da bolsa e preencheu, $5.000. Um valor suficiente para exigir verificação de identidade. Ela devolveu o formulário. Foi aí que tudo mudou. Os olhos da atendente passaram do papel para o RG de Danielle. As sobrancelhas se uniram. Os lábios fecharam num traço fino. O ar ficou pesado. Havia uma hesitação clara. Danielle esperou. Ainda querendo acreditar no melhor. Mas quando a atendente olhou para o rosto dela novamente, demorou um segundo a mais. E naquele breve instante, Danielle soube, aquilo não era sobre o saque. Não era sobre protocolo. Era sobre quem eles achavam que ela era. Os dedos da atendente pairaram sobre o teclado, e então, como se tivesse tomado uma decisão, ela pousou o RG sobre o balcão, sem digitar nada. Eu já volto. Danielle apertou os olhos, vendo a funcionária desaparecer por uma porta que levava ao escritório do gerente. Ela soltou o ar devagar, tamborilando os dedos na pedra fria do balcão. Ela sabia que talvez fosse tratada de forma diferente. Mas não esperava isso. E, de alguma forma, sentia que era só o começo. Mas ela não ia embora. Não sem respostas. Encostada no balcão, Danielle observava o vidro fosco da porta fechar atrás da atendente. O ambiente parecia mais tenso, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ela olhou em volta, captando pequenos detalhes, um homem de terno amarrotado 2 lugares atrás, cara de quem veio direto do trabalho. Quando ele chegou, foi recebido com um boa tarde. Outra mulher, mais velha, vestido florido, conversava tranquilamente com outra atendente. Nenhuma hesitação. Nenhuma desconfiança. Danielle voltou a olhar para o balcão. Mandíbula travada. Já se passavam quase 5 minutos. Esperando. Por algo que nunca deveria ter acontecido. Porque se fosse mesmo só protocolo, a funcionária teria explicado. Não teria saído em silêncio. Aquilo era diferente. A porta se abriu, finalmente. E a atendente voltou. Mas agora acompanhada. Um homem. Meia-idade, corpo robusto, careca, óculos finos. No crachá, Todd Larson. O gerente da agência. O sorriso dele era educado, mas ensaiado demais. Ele não se aproximava com a leveza de quem só queria ajudar.
Ele estava avaliando. Daniel conhecia aquele olhar, já tinha visto muitas vezes ao longo da carreira. Só que nunca tinha sido direcionado a ela. Todd parou no balcão, forçando um sorriso contido. Boa tarde, senhora. Entendi que a senhora quer fazer um saque. Daniel assentiu uma vez, firme. Isso mesmo. $5.000. Da minha conta. Com o meu documento. Todd lançou um olhar para a atendente, depois voltou os olhos para Daniel. Posso dar uma olhada rápida na sua identificação? Ela respirou fundo, mantendo a voz controlada. Eu já entreguei para ela. Todd ignorou completamente o comentário. Pegou o documento, levantou contra a luz, examinando como se fosse falso. Depois, olhou novamente para ela. Senhora Grayson, é a sua primeira vez usando os serviços do nosso banco. O estômago de Daniel revirou. A pergunta tinha sido formulada com cuidado, mas o que ele queria saber era claro: você realmente pertence a este lugar? A voz dela ficou mais afiada. Tenho conta aqui desde que essa agência abriu. Todd assentiu lentamente, como se digerisse uma informação complexa. E a senhora mencionou que deseja sacar 5.000. A paciência dela estava se esgotando. Foi o que escrevi no formulário. O ambiente estava mais silencioso agora. Não exatamente mudo, mas havia uma mudança no ar. Clientes começaram a lançar olhares curiosos. Sentiam o clima estranho. Todd virou o documento nas mãos mais uma vez e, sem nem olhar para Daniel, soltou. E o que a senhora faz da vida, senhora Grayson? Daniel soltou uma risada curta, mais de incredulidade do que humor ali estava. O momento em que a fachada de profissionalismo escorregava, e a verdade aparecia por baixo. Ela inclinou levemente a cabeça, encarando Todd com calma. Trabalho com finanças. Todd forçou um sorriso. Ah, é? Que tipo de finanças? Daniel deixou o silêncio se estender por alguns segundos, depois respondeu com firmeza. Bancárias. Ele travou por um instante. Só um segundo. Mas, em vez de recuar, insistiu. Entendi, e essa conta é pessoal, certo? Não empresarial? Ela cruzou os braços. Está escrito no formulário. Outro aceno lento. Outro olhar para a atendente. Mais hesitação. Então, como se tivesse tomado uma decisão invisível, Todd colocou o RG de volta no balcão. Infelizmente, não poderemos processar esse saque no momento. Daniel piscou, tentando entender se tinha ouvido certo. Como é? Endireitou o corpo. Desculpa. Todd manteve a expressão controlada, calma demais. Não conseguimos verificar a transação. O coração dela acelerou. Como assim? Vocês têm meu RG, meu número de conta, o que precisa ser verificado. Todd entrelaçou os dedos diante de si. É só uma medida de segurança. Levamos isso muito a sério. Segurança. A palavra mágica usada quando não se quer dizer a verdade. Daniel fechou os punhos. Aquilo não era sobre fraude. Não era sobre protocolos. Era sobre outra coisa. Mas ela não ia embora. Não agora. Não sem resposta. E Todd ainda não tinha terminado. Ele tinha mais uma carta na manga. E quando ele falou, Daniel sentiu que aquilo ia piorar de vez. Não conseguimos verificar a transação. Ela olhou de Todd para a atendente. Esperando. Talvez eles percebessem o erro. Talvez autorizassem o saque e deixassem ela sair dali em silêncio. Mas ninguém se mexeu. Daniel respirou fundo, apoiando as mãos no balcão. Todd disse com firmeza, o que exatamente precisa ser verificado. Ele manteve as mãos unidas, expressão neutra. Neutra demais. Saques em dinheiro desse valor exigem etapas adicionais de segurança. Só precisamos confirmar algumas informações. Ela arqueou uma sobrancelha. Que tipo de informações? Ele hesitou por uma fração de segundo antes de responder. Apenas uma verificação básica de conta. Pode-me dizer o valor do último depósito feito? Daniel o encarou. Aquilo não era procedimento padrão. Sim, perguntas de segurança existiam, mas essa não fazia sentido. Não com um documento válido. O peso da situação caiu sobre ela. Um teste. Era isso. Um teste para provar que ela tinha acesso ao próprio dinheiro. Ela apoiou as pontas dos dedos na pedra fria do balcão. Eu não tenho esse número de cabeça. Mas, se você abrir minha conta, como faria com qualquer cliente, vai ver todos os meus depósitos. Todd sorriu de lado,
frio. Claro, mas por segurança, precisamos confirmar que a titular sabe de certos detalhes. Daniel apertou os lábios. Acabei de te entregar meu RG. Eu entendo, mas você se surpreenderia com a quantidade de documentos falsos que recebemos. Falsos. Ela inspirou devagar, pelas narinas. Eu não estou tentando sacar milhões. São $5.000. Uma fração do que tenho nessa conta. Já segui todos os protocolos. Então me diga, qual é o problema de verdade? O rosto de Todd não mudou. Estamos apenas fazendo nossa parte, Sra. Grayson. A paciência dela chegou ao limite. Todd disse, com a voz baixa, controlada, se eu fosse um homem de terno sob medida, você estaria-me fazendo essas perguntas. As palavras ficaram no ar. Pesadas. Cortantes. E por um instante, algo mudou. Um microgesto. Um olhar. Um leve tensionar ao redor dos olhos. Rápido demais para a capturar. Mas ela viu. Estava lá. A máscara de profissionalismo voltou ao rosto de Todd. Isso não tem nada a ver com aparência, disse ele, com um tom suave. É apenas política da empresa. Daniel soltou uma risada curta, sem qualquer humor. Ah, é mesmo? Todd inclinou levemente a cabeça, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Se preferir, podemos tentar uma outra forma de verificação, talvez uma conta de luz. Um segundo documento. Uma conta de luz. Daniel soltou o ar, incrédula. Você quer que eu traga uma conta de luz, para acessar a minha conta bancária, onde vocês estão segurando o meu dinheiro? Todd não reagiu. Daniel balançou a cabeça, impaciente, tamborilando os dedos no balcão. Tá bom. Vamos fazer diferente. Acesse minha conta. Todd hesitou. Você já tem meu nome, continuou ela. Você tem meu documento. Se abrir meu arquivo, vai ver que eu sou cliente desde o primeiro dia. Vai ver que fui eu que aprovei a abertura dessa agência. Que provavelmente fui eu quem assinou parte do material de treinamento que você usou. Silêncio. Daniel se inclinou levemente, baixando o tom, deixando a frase afundar. Seria bom você verificar isso, antes de cavar esse buraco ainda mais fundo. Os lábios de Todd se apertaram. A atendente, que até então só observava, se remexeu desconfortável. Por um segundo, Daniel pensou que ele fosse ceder. Que voltaria atrás, pediria desculpas, e trataria a situação como deveria ter feito desde o início. Mas não. Ele soltou um leve suspiro, como se tomasse uma decisão que não queria tomar. Sinto muito, Sra. Grayson, disse com a voz polida. Sem uma verificação adicional, não podemos processar esse saque hoje. O calor subiu no peito de Daniel. Mas não era vergonha. Era raiva. Ela sentia os olhares ao redor. Clientes fingindo não estar prestando atenção, mas claramente percebendo o clima. O tom de Todd era educado demais. Tão controlado que revelava exatamente o contrário, ele já tinha decidido que ela não pertencia àquele lugar. E nada do que ela dissesse mudaria isso. Mas Todd acabara de cometer um erro. Um erro grave. Porque se ele tivesse simplesmente processado o saque, tudo teria acabado ali. Agora, Daniel faria ele se arrepender. Só que antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Todd fez algo que a deixou em choque. Ele se abaixou discretamente atrás do balcão e apertou um botão escondido. Chamou a segurança. Um guarda uniformizado apareceu, ombros largos, mão próxima ao cinto. O rosto dele era neutro, mas Daniel sabia o que aquilo parecia. Um gerente se recusando a liberar um saque já era ruim. Chamar a segurança. Isso era outra coisa. Uma declaração. Uma escalada. E aquilo apertou o estômago dela. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. Já lidara com homens como Todd antes. Homens que não esperam resistência. Homens que vivem para lembrar algumas pessoas do seu lugar. Mas ela não ia cair nesse jogo. Ergueu o queixo, olhando Todd nos olhos. Você está mesmo fazendo isso? Todd manteve o tom robótico. Queremos apenas garantir uma experiência tranquila para todos os nossos clientes. Tranquila. Como se fosse ela quem estava causando confusão. O segurança se aproximou. Voz medida. Algum problema aqui? Daniel se virou para ele, mantendo a postura firme. Isso depende, respondeu, fria. Você está aqui para me ajudar a acessar meu dinheiro ou para me escoltar até a porta? O guarda hesitou. Olhou para Todd, que respondeu com um acento tenso.
Daniel riu, sem acreditar. Então é isso mesmo. Todd suspirou, como se ele fosse o incomodado. Sra. Grayson, se quiser retornar com documentação adicional, ficaremos felizes em ajudar. Mas neste momento, não é possível. Daniel cortou, sem paciência. É engraçado você dizer isso, Todd. Eu te vi processar a transação de um homem ali há 10 minutos. Nenhuma verificação extra. Nenhuma intervenção do gerente. Nenhuma segurança. O rosto de Todd enrijeceu. Daniel deu um passo à frente, voz baixa. E eu fico me perguntando, o que é diferente em mim? A tensão mudou. A atendente abaixou os olhos. O guarda mexeu-se sutilmente, menos rígido. Mas Todd permaneceu imóvel. Sinto muito que se sinta assim, Sra. Grayson, disse, com voz vazia. Mas nossas políticas existem por um motivo. Daniel o encarou por longos segundos. Depois, calmamente, abriu a bolsa. Todd enrijeceu. O segurança moveu a mão em direção ao cinto. Mas Daniel nem piscou. Tirou o celular e começou a gravar. Alguns clientes se viraram. Algo estava acontecendo. Eles sentiam. Todd se moveu, desconfortável. Sra. Grayson. Só quero garantir que isso fique registrado, disse ela, com firmeza. Você está me impedindo de acessar minha própria conta, mesmo após eu apresentar um documento oficial, enquanto outros clientes não passam por esse tipo de exigência. A mandíbula de Todd travou. Daniel virou-se levemente, encarando o salão. Ela virou discretamente a câmara na direção do segurança. E você foi chamado aqui, por qual motivo, exatamente? O segurança hesitou. Olhou para Todd. Daniel não se mexeu. Não desviou o olhar. Não deu espaço para ninguém retomar o controle da situação. O silêncio ficou pesado, denso. E então? Todd cometeu o último erro. Ele esticou a mão. Não para tirar o celular dela. Não para tentar se explicar. Mas para agarrar o RG do balcão, como se, depois de tudo, ele ainda tivesse a palavra final. Foi nesse momento que Daniel sorriu. Porque Todd não fazia ideia de com quem estava lidando. E em 10 segundos, ele ia se arrepender amargamente de não ter feito as coisas de outro jeito. Ela deixou o silêncio se estender. Deixou Todd sentir o peso da própria arrogância. Ele pegara o documento como se tivesse autoridade. Como se esse fosse o banco dele. Mas não era. Era o dela. Daniel inclinou ligeiramente o celular, garantindo que o rosto de Todd estivesse no enquadramento. O segurança. Atenção. Tudo. Então, com a voz mais calma do mundo, ela disse. Todd, deixa eu me apresentar corretamente. O rosto dele tremeu. A primeira rachadura na fachada. Daniel pegou o RG de volta com um movimento leve, quase simbólico. Virou o documento nas mãos. Apontou com o dedo para o nome impresso. Tá vendo isso aqui? Esse não é o RG de qualquer cliente. Pausou. Deixou as palavras afundarem. Você está olhando para a fundadora e CEO do Grayson Trust. O silêncio no banco foi imediato. O segurança mudou de postura. A atendente ficou branca como papel. Até os clientes que fingiam não ouvir se enrijeceram. Todd, pela primeira vez, perdeu o controle. Engoliu seco. A boca abriu um pouco, como se tentasse formar uma frase. Mas nada saiu. Daniel deu um passo para trás, devagar, e guardou o RG na bolsa. Eu construí esse banco, disse, sem pressa. Do zero. Fui eu quem assinou a autorização para abrir essa agência. E fui eu quem aprovou o orçamento que pagou pelo seu treinamento. As mãos de Todd se fecharam. O pânico estampado no rosto. E hoje, continuou ela, eu entrei aqui como uma cliente comum. Só para ver o que aconteceria. Inclinou a cabeça levemente. Sabe o que aconteceu, Todd? Ele não respondeu. Não conseguia. Daniel baixou um pouco a voz, mas deixou o tom mais afiado. Eu fui recusada. Mentiram para mim. Fui humilhada. Tratada como se não pertencesse a esse lugar. Todd piscou, tentando recuperar o fôlego. Sra. Grayson. Ela levantou a mão, cortando. Não. Você já teve a sua chance de falar. Agora vai ouvir. Virou o rosto para o saguão, garantindo que todos ali ouvissem. Se eu estivesse usando um terno sob medida. Se eu fosse homem.
Se eu tivesse a aparência que você espera de uma CEO, nós não estaríamos tendo essa conversa. Os olhos de Todd correram até o segurança, buscando apoio. Nada. O guarda apenas ficou ali, imóvel. A atendente encarava o balcão como se quisesse desaparecer. Daniel puxou o celular novamente. Todd, tenho uma pergunta para você, disse, com frieza. Você prefere que eu envie esse vídeo diretamente para a diretoria, ou prefere que eu resolva isso aqui mesmo? O rosto dele empalideceu. A boca se abriu e fechou 2 vezes antes de finalmente conseguir falar. Sra. Grayson, eu sinceramente peço desculpas. Isso foi só um mal-entendido. Daniel arqueou uma sobrancelha. Um mal-entendido. Ele assentiu, apressado. Sim. Claro. Eu posso processar esse saque agora mesmo, se desejar. Ela deixou o silêncio tomar conta. Depois, soltou uma risada baixa. Todd, disse, balançando a cabeça. Nós dois sabemos que já é tarde demais para isso. E Todd sabia. Estava pálido. Imóvel. O gerente confiante de minutos atrás agora parecia um boneco em pé, agarrado ao balcão como se fosse a última âncora. O segurança, que fora chamado para conter uma cliente, agora só queria desaparecer. Daniel respirou fundo. Deixa eu ver se entendi, disse ela, com voz firme. Minutos atrás, meu documento não era suficiente. Meu nome não era suficiente. Meu histórico como cliente também não. Você queria verificação extra. Mas agora que sabe quem eu sou, de repente, nada disso importa. Todd engoliu seco. Sra. Grayson, eu realmente lamento como tudo aconteceu. Posso garantir que não foi intencional. Daniel soltou uma risada seca. Não foi intencional. Repetiu. Você acha que eu sou burra, Todd? Ele arregalou os olhos. Ficou em silêncio. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Olhou para mim e decidiu que eu não deveria estar aqui. E colocou todos os obstáculos possíveis para me deixar bem claro. Todd balançou a cabeça, rápido. Não é isso, eu juro. Daniel ergueu a mão, firme. Não. A voz dela era aço. Eu não quero ouvir mais nenhuma desculpa ensaiada. Porque sejamos claros, você não está arrependido pelo que fez. Está arrependido porque foi pego. A mandíbula de Todd se contraiu. Os clientes que antes fingiam desinteresse agora escutavam abertamente. O ambiente parecia carregado, como se o ar tivesse ficado mais denso. A tensão era quase palpável. A atendente, que havia iniciado todo aquele caos, estava imóvel, encarando a tela do caixa, como se desejasse sumir. Recusava-se a levantar o olhar. Daniel então virou-se para o segurança. Você foi chamado para me escoltar para fora, certo? O segurança hesitou. Depois, assentiu lentamente. Sim, senhora. Foi o que me disseram. Daniel assentiu de volta, mantendo a calma. E agora que sabe quem eu sou, ainda acha que isso seria apropriado? O guarda lançou um olhar rápido para Todd, depois voltou os olhos para ela. Sua postura mudou, mais leve, menos rígida. Não, senhora. Eu só estava cumprindo ordens. Daniel o observou por um momento. Ela sabia o que viria a seguir. Todd tentaria transferir a culpa. Diria que tudo não passou de um mal-entendido. Faria de tudo para apagar o que havia acabado de acontecer. Mas aquilo não seria apagado. Ela abriu a bolsa e retirou um cartão de visitas. Colocou-o sobre o balcão, deslizando na direção de Todd com um gesto preciso. Aqui está o que você vai fazer, disse ela, com voz firme. Vai ligar para o meu escritório, agendar uma reunião com a diretoria e explicar, em detalhes, o que aconteceu aqui hoje. Os dedos de Todd tremiam levemente quando pegou o cartão. Claro, Sra. Grayson. Sem dúvida. Daniel então se virou para o segurança. Agradeço por ter vindo quando foi chamado, disse, mantendo a postura. Mas recomendo que, da próxima vez, avalie com mais critério quais situações realmente exigem sua presença. Se o cliente não está sendo agressivo, a primeira abordagem não pode ser a intimidação. Entendido, senhora, respondeu ele, com um leve aceno de cabeça. Então ela encarou a atendente. A jovem encolheu os ombros, tensa. Você, disse Daniel, com a voz calma, mas firme. A atendente estremeceu, como se seu nome tivesse sido um golpe. Daniel se inclinou levemente sobre o balcão. Você viu o meu documento. Tinha acesso às minhas informações bancárias. E mesmo assim, decidiu que eu não merecia ser ouvida.
A jovem finalmente levantou os olhos, arregalados. Eu só estava seguindo o protocolo, senhora. Então talvez devesse se perguntar por que esse tal protocolo só parece se aplicar a pessoas como eu. A atendente engoliu seco e desviou o olhar. Daniel então olhou para a agência uma última vez. Cada cliente estava observando. Cada funcionário tinha escutado. Naquele momento, não era mais sobre um saque. Era sobre algo muito maior. Ela endireitou os ombros. Tinha feito o ponto principal. Mas ainda não tinha terminado. Porque agora, ela ia garantir que isso nunca mais acontecesse de novo. Daniel afastou-se do balcão. O som dos seus saltos ecoava pelo piso brilhante como marteladas no silêncio pesado da agência. Ninguém se movia. Ninguém ousava falar. Todd estava paralisado, segurando o cartão como se fosse um bilhete para o fim da linha. A atendente parecia implorar para ser engolida pelo chão. O segurança, antes pronto para agir, agora olhava ao redor, sem saber o que fazer. E os clientes? Tinham parado até de fingir indiferença. Daniel parou diante da porta. Virou-se lentamente. Mais uma coisa. Ela não era o tipo de pessoa que deixava algo assim passar batido. Tinha passado anos construindo aquele banco. Ele foi criado para ser um espaço onde todos se sentissem seguros, respeitados, valorizados. Mas naquele dia, ela foi lembrada de uma dura verdade: políticas escritas não significam nada se quem as aplica não acredita nelas. Ela respirou fundo. Observou o ambiente. E então, com voz firme, clara e impossível de ignorar, declarou: esta é a última vez que algo assim acontece, no meu banco. As palavras caíram como uma sentença. Todd estremeceu. A atendente mexeu-se no lugar. O segurança baixou os olhos. Daniel continuou: eu não vou permitir que clientes sejam tratados de forma diferente por causa de suposições, preconceito ou pura ignorância. A voz dela não precisava subir. O silêncio fazia o trabalho. Haverá mudanças. De verdade. Fez uma breve pausa. Porque se isso pode acontecer comigo, a CEO, imagino o que acontece com quem não tem o poder de reagir. A agência inteira permaneceu em silêncio. Todd engoliu em seco. Senhora Grayson, eu lhe asseguro que... Não me asseguro nada, cortou ela, fria. Prove. Ela olhou para o celular. A gravação ainda estava ativa. Parou a filmagem e guardou o aparelho. A diretoria entrará em contato, disse ela, já virando de costas. E, Todd. Ele se enrijeceu. É melhor você começar a procurar outro emprego. Ela não esperou resposta. Saiu. As consequências vieram rápidas. Na manhã seguinte, Daniel convocou uma reunião de emergência com toda a liderança da empresa. Todos os gerentes de agência foram chamados. Cada política de atendimento foi revisada. Todd. Já era. Mas Daniel não parou por aí. Implementou treinamentos obrigatórios sobre preconceito implícito. Criou um novo sistema de responsabilização. Incentivou os clientes a denunciarem qualquer forma de discriminação, até as mais sutis. Em poucas semanas, o Grayson Trust começou a mudar. Funcionários estavam mais atentos. Clientes, especialmente os que antes eram ignorados, notaram a diferença. E Daniel? Ela jamais esqueceu aquele dia. Porque foi a prova viva de algo que ela sempre soube: mudança real não vem de palavras num papel, vem quando alguém se recusa a aceitar as coisas como são. E naquele dia, esse alguém era ela. Se você já passou por uma situação parecida, ou conhece alguém que passou, não se cale. Fale. Denuncie. E, acima de tudo, exija mudança. Porque o único caminho para um mundo mais justo é nunca aceitar menos do que o que a gente merece.